Bem, amigos do mountain bike, estamos de volta com mais uma etapa da Copa do Mundo, dessa vez na Alemanha, em Albstadt, e uma etapa que nos proporcionou muitas emoções. 4 provas, né? Muito interessantes, algumas mais movimentadas, outras um pouco mais calmas, mas todas com características muito legais que a gente vai tentar trazer aqui. É, e para me acompanhar nessa conversa, estou aqui com Edelcio Bonetti. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Uma honra estar de volta em Petrópolis. Eu não participei aqui porque eu estava lá e agora estou de volta aqui com vocês no Bem Amigos aqui. Vamos aproveitar para poder falar um pouco para a gente como é que foi estar lá em Petrópolis. E também está aqui comigo o sumido, né? Seu Bigode. Quanto tempo, cara? Depois de tantos anos, estou aí de volta, né? Fala, pessoal. Bora para mais um episódio aí. O pessoal está sentindo falta já dos comentários do Matheus. Bom, para a gente começar então esse episódio, como de praxe, vamos começar pelo feminino. Eu vou trazer os resultados tanto da prova de sexta do short track, para quem é novo aqui no episódio, na dinâmica do episódio, a prova de short track é a prova mais curta que acontece na sexta-feira. Nesse ano, além dela garantir a largada da prova de domingo, ela também corre como um campeonato separado, então com ranking separado da Copa do Mundo no final. Então, no feminino, na prova de short track, a gente teve na primeira colocação Rebecca McConnell, na segunda colocação Pauline Ferrand-Prévot, terceiro Jenny Rivets, quarto Alessandra Keller e quinto Yolanda Neff. Quinta, né? Indo para a prova de domingo, algumas coisas mudaram, outras não. Primeiro colocado Rebecca McConnell, segunda colocada Jenny Rivets, terceiro Mona Mitterwalner, a gente comentou dela na etapa passada, eu com o Gui. Na quarta colocação, Luana Leconte. E na quinta colocação, Alessandra Keller. Então, para iniciar os comentários, eu passo a palavra para ele, Del Bonetti. Vamos lá. A questão do short track feminino que me chamou a atenção, vem me chamando, eu vou falar um pouco disso no próprio XCO também. A postura que a Rebecca McConnell vem tendo esse ano, que queira ou não, nos últimos 2 anos, até 3, se puxar um pouco mais, muitas provas, ela estava com essa características de andar na frente. Então ela se impunha, começava a disputa, liderava provas, só que tinha um dado momento que, né, não sei se era questão somente física, psicológica e tal, ela não sustentava aquilo, então às vezes perdiam faltando pouco, né, poucos metros, por detalhes, determinadas provas, e após a prova lá de Petrópolis, ela, uma brincadeira à parte, né, tá começando a era Rebeca, a era McConnell, né, no feminino, então já são 3 vitórias, né, contando os dois XCO e esse XCC, e interessante que eu vejo muito uma autonomia da atleta em, em sustentar isso. Eu estava meio temeroso assim no sentido, bom, como que vai ser o comportamento dela nessa prova? Mas eu adorei de ver aquela questão da autonomia, dela se impor novamente, dela ir à frente, de fazer o que ela estava fazendo, né, nesses últimos anos. E quando uma atleta é decidida nisso, fica difícil de ser batida. Não estou falando que ela vai ganhar todas as provas, mas isso é muito importante para o repertório dela gostar de ficar ali. Tipo a Pauline, né, sempre trouxe isso também. Então, só que agora começou a ganhar. Vamos ver daqui em diante. Isso chamou muita atenção. E também a Mona, em relação ao short track, eu quero falar um pouco depois também no XCO. Eu observei isso no Rio de Janeiro. As largadas dela, como ela larga mal, só que como ela recupera rápido. De repente ela vai subindo de posição, e aconteceu a mesma coisa no próprio XCC, né? Ela estava uma hora, eu falei, ué, cadê a Mona, né? E é uma atleta da Cannondale, né? Então, assim, chama atenção no sentido, faz tempo que não tem um feminino na Cannondale lá, e agora ela já dá aquele destaque, né? Tá na equipe do Henrique e tal. Então, no XCC, a Rebeca me surpreendeu com a vitória, mas, assim, ela chegou
num ponto ali de performance em que ela está administrando muito bem, andar lá na ponta e vencer provas, isso vira a chave. Então, como ponto principal do XCC, foi essa vitória. Eu quero comentar mais depois no próprio XCO. Matheus Mares Guias. Del, eu acho bacana você falar dessa questão do repertório da Rebeca, né? De se colocar na frente, vivenciar isso para realmente ter a ampliação desse repertório. E é muito massa ver como que ela consegue lidar com a disputa, seja no XCC, seja no XCO, mas o destaque que eu quero dar aqui é no XCC, que foi muito ataque em cima de ataque, pelotão fechadinho, ela se impondo, e a outra atleta colocava na frente, ela ia, segurava. Então, eu acho que ela consegue se destacar muito nesse sentido, coisa que na Leconte, que eu acho que também é uma atleta muito forte, mas na minha visão ela não consegue lidar muito bem com essa disputa. Nas outras provas que a gente viu ela se destacando absurdamente, geralmente ela estava sozinha. E aí a gente vê ela se batendo ali no meio do pelotão, forte, respondendo bem, mas chega um certo ponto que parece que ela meio que foge daquela situação ali, ou, sei lá, não mantém aquilo, seja inconscientemente ou consciente, sei lá. Sim, exatamente. E eu vejo a Pauline com esse mesmo repertório. Eu assisto as provas da Pauline e como ela pressiona as adversárias é bem agressivo. É uma coisa sutil, mas ao mesmo tempo agressivo. Ela fica, tem hora que ela ultrapassa, ela fica na roda, ela fica marcando a pessoa, e a presença, né, a gente sabe, né, da capacidade dela, ela tem uma ali, e eu vejo que, assim, lógico, posso estar errado aqui, mas anteriormente parecia que a Rebeca não aguentava essa pressão, essa sensação que passava. Só que agora ela está dominando, mas a Pauline, ela tem essa característica ali de pressionar mesmo. Tanto ela chegou no sprint ali, mas não somente pelo sprint. Se você puxa a Pauline e observa como que ela se comporta ali, quando ela está bem na prova, na disputa ali na frente, ela é aquela pessoa que vai para pressionar. E ela joga no erro, né? Pedala no erro da adversária ali. Quando a adversária, ela tirou o pé, assim, ela sentiu a pressão, a Pauline domina. Nesse sprint final da Pauline, eu achei que ela deu meio que um vacilo. Ela estava pedalando muito travado mesmo. E sprint final é o máximo de potência que você consegue gerar. Só que, digamos que a potência ideal para você conseguir gerar, a potência máxima, ela não está nem no extremo da força, nem no extremo da velocidade. Ela é o meio termo ali. Só que aí acabou que o dela ficou muito pro lado da força, de pedalada quadrada. Eu achei que no início estava quadrado porque ela ia conseguir embalar mais e ia ficar suave. Mas eu acho que uma marchazinha a menos ali ela conseguia chegar no sprint final ali na frente, no photo finish. Mas e aí, a Vivi falou que teve a olhadinha da derrota, não teve, Léo? Sim, cara, é tipo uma rote lá no Petrópolis, né? Aquela olhadinha assim, e aí, né? Só que, bom, enfim, apesar que no Vimesto não, tô pensando já na próxima. Aí em Obstat, a linha de chegada já era próxima à curva, diferente do Rio de Janeiro, né? Que tinha uma certa, de Petrópolis, que tinha uma certa distância considerável ali, daquela parte, né? Depois que descia, ali faz a Extremamente curva, né? embalado, né? Você vê que, por exemplo, até a gente vai falar do Gaze, né? No que ele fez a curva ali, o jeito que ele saiu, eu falei, não pega. Porque era curto o espaço ali. Então, a olhadinha da derrota é complicado. Eu acho que eu já falei isso em outros episódios, no episódio passado, né? Mas eu gosto muito de ver a Rebeca ali na frente, porque é uma atleta mais velha um pouco, e que sempre teve ali aparecendo, né? É uma atleta, tipo assim, que é conhecida. Para quem acompanha, ela, enfim, tá sempre. É uma boa atleta há muito tempo, e agora ver ela ganhar as provas é bastante legal. E principalmente tirando, no final do ano a gente já começou a ver isso, ano passado, né? Mas tirando esqueci a palavra, não sei qual é a palavra, a superioridade da Lona Leconte, né? Sim. Realmente tem mudado, e aí fica a pergunta que acho que eu sempre vou me fazer, ela tá mais fraca ou realmente o pelotão foi atrás dela?
É algo complicado. Será que ela não conseguiu sustentar? Porque tem aquela coisa, o psicológico de você estar sempre perdendo, batendo na trave é difícil, né? Mas o psicológico de você estar sempre ganhando, aquela coisa de tipo, tá, e quando vai dar errado? Também, eu acredito, na minha percepção é mais difícil ainda, né? Acho que o Del pode contribuir mais que eu, mas... Sim, sim. Depende, esses atletas na alta intensidade, no alto nível de performance, a gente pode pensar, por exemplo, puxar a Kate, quando ela começou a ganhar, a partir do momento que ela começou a não ter resultados favoráveis dentro da prova, a gente ela tá a gente não sabe como que ela vai se comportar daqui em diante até o momento. A gente sempre olhou até tempos atrás, ela citava, né, top 5, isso, aquilo, talvez ela ganhe, até nas Olimpíadas nós estávamos discutindo isso, e vem caindo, né, mas ficando estável no meio ali, top 20, top 15, top 25 e tal. Então isso afeta de acordo com a própria, volto a falar do repertório, de como essa atleta lida, e voltar a ganhar provas, né, seria adquirir novas formas de enfrentamento ali dentro, só que tem que ser dentro da prova mesmo, não tem como, não é? As pessoas acham que o trabalho psicológico é falar duas, três palavras que a pessoa, legal, vou fazer, agora vou ganhar provas. Não, envolve o repertório ali de disputa, de enfrentamento mesmo, suar a camisa. Se vocês me permitem, a questão da olhadinha da derrota que a gente fala, eu vou passar um termo mais técnico aqui sobre isso, na parte comportamental, né? Toda vez que você está, vamos pensar num sprint, ou numa subida, ou com um adversário vindo, né, um pouco atrás e tal, adversário também, e você está lá, olhando para a subida, olhando para a sua frente, tendo os estímulos que você selecionou lá para manter a concentração e tal, toda hora que você olha para trás e você volta, tá, é uma coisa curto prazo, mas desconcentra. Para você voltar e buscar aquela concentração novamente, o gasto de energia, ele é um pouco maior. Agora, imagina você fazendo isso em vários momentos da prova, toda hora olhando para trás e falando, bom, agora o que eu faço? Acelero mais? Tiro o pé? Isso, aquilo? Não compensa eu manter constante naquilo que eu defini e não ter essa quebra de concentração? Então, quando acontece essa questão a olhadinha da derrota, tirar um momento ali de foco e concentração para gerar um estresse a mais, tipo de preocupação, que está acontecendo. É proibido olhar? Claro que não. É importante olhar? Claro que sim. Mas a questão é se isso entra como um hábito para você, entende? Porque o adversário que percebe isso, ele pode estar apertando mais ainda, entendeu? Tipo, olha, tá preocupada comigo. Aí a pessoa vai acelerando. E aí a pessoa vai olhar novamente e você tá mais perto. E aí? Entendeu? Então são jogadas que você pode fazer dentro de uma prova. Quando eu percebo, assim, atletas masculino, feminino, largam no começo da prova e ficam olhando para trás ali, logo de cara, eu falei, ixi, tá gerando já. Será que é baixa autoconfiança? Não é? Ou estratégia mesmo? Então não tem como falar, né? Mas a gente já observa, poxa, como que tá lidando no momento? Será que tá confiante que vai aguentar o tranco até o final? Entende? Então, é bem isso. Então, tem essa olhadinha da derrota, desconcentra. E no momento você falou uma coisa legal, no momento da chegada, do sprint final, num espectro de especular até afirmar, eu acho que está muito mais para afirmar que sim, é um hábito, né? Porque ela está, que nem o Matheus falou, fazendo o máximo de força ali, isso só pode ser um comportamento automático. Ela não tomou a decisão de olhar para trás e gerar menos atos naquele momento. Sim. Gera um comportamento que a gente chama modelado, mas de forma reflexa. Então, como se fosse um reflexo. Então, você bater o olho aqui, tipo, bater o olho, que intensidade eu coloco. Só que já podia colocar intensidade sem bater o olho lá para trás. Entendeu? Exatamente. Bom, vamos então para a prova masculina. E também eu acho que a gente poderia comentar um pouco da pista, né? Uma pista, segundo o que o pessoal traz, né? Acho que. Porque, para mim, a minha percepção, quando eu olho no vídeo, ela não parece uma pista trivial. Mas pelo que eles falam, quando tá seca, parece que sim, é uma pista perto das outras pistas de Copa do Mundo, uma pista, entre aspas, fácil.
mas bastante dura. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, que parece que as descidas são bem acidentadas, difíceis, algumas descidas rápidas, então não me parece que os obstáculos são triviais, e sim, bem dura. Eu acho que isso é uma característica dela. As subidas são longas, as descidas são longas. Na verdade, são 2 subidas, 2 descidas e um trecho bastante curto, que é perto da chegada, um pouco antes da chegada, um pouco depois do pórtico, com subidas e descidas, mais predominantemente plano. Então, realmente é uma pista diferente. O que vocês enxergam e como foi assistir essa prova seca, né? Porque ano passado choveu. O nível de dificuldade na prova está realmente nessa característica dela de muita subida, subida com curva fechada, então acaba que você vem subindo no trecho reto, fazendo determinado nível de força, segurando uma determinada velocidade. Chega na curva, se desacelera um pouquinho para se posicionar de novo e tem que reacelerar a bike. Isso acaba que vai tendo picos de intensidade ali que joga, digamos que a média da intensidade lá em cima. A exigência física disso é que traz realmente essa complexidade aí para analisar se a prova é realmente difícil, mas como que ela é difícil, se é física, é técnica, e junta também com o que você falou, Danilo, de ser uma pista com a descida muito acidentada. É cascalhozinho, trepida muito, isso exige também demais, joga intensidade, o estresse físico lá em cima. Uhum. Sim, e é uma pista com aquelas partes de grama, né? Você tem que, para andar bem lá, tem que fazer força mesmo, pegar embalo com a bike, né? Porque se você bobear lá dentro, lá você sobra, e fazer força depois para recuperar na grama, castiga demais. Assim, os short tracks que a gente assiste, para mim a pista para assistir mais chata que tem. Pô, tá legal, mas imagino que também deve ser uma das mais duras, né? Principalmente pelo tipo do terreno ali. E o que me chama a atenção foi o comportamento do alemão lá, o Luca Schwarzbauer, uma coisa assim que fala. Como ele, com a tocada que ele estava colocando lá dentro, né, o tipo de cadência, a força que ele estava fazendo, usando o circuito ali para castigar todo mundo. Era essa sensação que. E aí eu acabei assistindo ontem, eu assisti a volta do circuito todo na câmera on-board desse Lucas Schwarzbauer, e ele tem essa mesma pegada, sabe, uma pancada forte, ele é afobadão, parece, sabe, e só que o ritmo que ele estava ditando lá, assim, ele estava, para mim, assim, bom, se ele ganhar, ele está usando muito o circuito a favor, só que aquela questão, ficou muito à frente, ficou o tempo todo na cara do vento lá, e aí o pessoal que veio de trás economizou um pouco mais, mas o circuito favorecia, né? Para ser sincero, assim, é o mais chato de ver, mas é o mais duro pelo jeito ali dos short tracks de todos aí. Isso aí, Adel, pode estar ligado até uma característica de algumas variáveis da performance, né? Que é a durabilidade e a repetibilidade. De repente, é um cara que, mais para o conceito da repetibilidade, que consegue bater forte, recupera um pouquinho, consegue bater forte de novo, isso é uma característica dele, e o próprio XCC permite você, digamos que, usar essa característica a seu favor. Foi o que ele tentou fazer, né? Sim. Mas, como você disse, cara no vento o tempo todo é mais complicado, né? De repente, sim, como que ele usou essa estratégia como ferramenta ali para a performance dele não foi a melhor forma. Sim. Ele precisa ter uma conversa com o Gaze. O Gaze precisa dar uns toques estratégicos. ou mais maliciosos ali. Não, mas quando... depende da característica do atleta, né? Tem atleta que aparece ali na frente e daí ele acaba querendo, tipo assim, estar na frente o máximo tempo na prova. E tem um atleta que se sente apto ali e fala, bom, você safo aqui, vou ficar atrás e a hora que eu achar que der eu vou realmente decidir a prova, né? E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de verdade de entender o porquê dessa tomada de decisão. Tem uma coisa legal dessa prova para eu falar sobre isso, mas eu quero ir pro resultado primeiro, senão eu vou começar a falar do masculino
Bom, indo para os resultados do masculino, então, na prova de sexta, prova mais curta, o short track, quem venceu foi o Samuel Gaze. Ele já venceu, inclusive, a etapa de TCO, se eu não me engano, em 2018, mas é um atleta que não estava performando tão bem assim na frente nos últimos tempos, e parece que nessa temporada volta a aparecer. Segundo colocado, Jordan Sahu. Terceiro colocado, Nino Schurter. Quarto, Lucas Schwarzbauer. Tá certo, Del? Quinto, Henrique Avancini. Avancini aí para completar o pódio. Hoje, no domingo, né? Para vocês, ontem, vamos escutar na segunda-feira, esse episódio sai na segunda-feira. A gente teve como primeiro colocado Thomas Pidcock, numa prova no mínimo impressionante. Segundo colocado, Nino Schurter. Terceiro, Vlad Dascalu. Quarto, Titã Carro. Quinto, Valeiro Serrano. Bom, para iniciar esses comentários, eu passo a bola novamente para Del Bonetti. Bom, vamos lá. A volta do Pidcock e a gente fica com aquela expectativa, apesar que no short track né, a gente espera ele ganhar, sabe? Depois do que ele fez nas Olimpíadas, e que a gente sabe da competência dele, mas durante a prova, estava assistindo lá na Red Bull TV, eles mostraram um gráfico de comparação onde que o Pidcock estava tendo vantagem com o Nino. Aquilo eu achei muito barato. E você olhava toda a parte de subida, o tempo que ele abria do Nino. 7 segundos, 6 segundos, 4 segundos. Aí nas descidas o Nino abria 2, 3, ficavam, não sei se vocês lembram, verde e vermelho, uma coisa assim. Então foi um tipo de prova que você observava ali desde a largada, né, o Nino colocando ali a cara no vento, vamos falar assim, a autonomia ali na frente, vou puxar a galera, e o Henrique, né, naquela disputa ali no início com ele, e o Pidcock ali escondidinho, né, ele observando o que estava acontecendo e tal, e parece que a gente fica naquela expectativa, que horas ele vai começar, qual o momento que ele vai começar a acelerar. Aí ele foi fazendo isso de uma forma mais gradual, né, ele não deu aquela pancada dele que a gente estava esperando nessa parte. E aí, a partir do momento que abriu, aí não teve jeito. Assim, a vantagem, a forma como que ele estava subindo, pedalando, e os outros começaram a distribuir mais, né, assim, a parte técnica e tal. Por exemplo, eu via ele ditando o ritmo lá na ponta e o Nino ditando o ritmo da disputa. Sabe, o Nino, por outro lado, também fez uma grande prova ali dentro, ali, e me chama a atenção do Nino. Eu até vou comentar aqui sobre, lembra 2020, né, quando o Jordan Sahu ganhou o Mundial, o Nino não estava tendo resultados expressivos, aquela questão, né, as pessoas, nós, né, será que Nino, era Nino, tal. Aí eu fiquei pensando hoje muito assim, poxa, será que toda aquela época, aquele início de pandemia, será que o Nino não estava desmotivado? Entendeu? Tipo, que saco tudo isso, né? Então, caiu a performance mesmo. Então, será que às vezes, assim, as metas dele não brilhavam os olhos para ele naquele momento? Então, e aí depois ele foi retomando, tanto é que ganhou o Mundial ano passado, Petrópolis agora aqui, 2 grandes provas, né? Ficou terceiro no XCC e segundo hoje. Então, pelo jeito é um nome aí que vai durar um bom tempo aí, ainda na forma como que ele disputa, na forma como ele compete, né? E em todo o repertório dele é muito difícil andar com ele. E você pega o Nino, tem quantos anos? 36 e o Pidcock 23. Então, pelo jeito, começa a pesar também isso, né? Então, é uma nova geração que está vindo aí. A gente observa o pessoal júnior, sub-23, os atletas fortíssimos. Então, imagina o esporte daqui 3, 4 anos, 5 anos, como vai estar. Me surpreendeu na prova a questão do Valeiro, de novo, lembra das Olimpíadas? O Valeiro foi subindo, a hora que eu vi ele lá ali escalando de pelotão, de grupo a grupo, eu falei, ele vai conseguir. E o Henrique também, apesar, né, ele fez uma grande prova, eu achei nessa parte ali, no início ele teve aquela disputa ali com o Nino, né, ele chegou a fazer o Nino passou ele uma hora, ele passou o Nino, ficou aquela disputa ali, mas mesmo assim, eu achei uma grande prova dele,
E o Loa, que o Henrique ficou em nono e o Loa ficou em 10º, né? O mexicano, que fazia tempo que ele não fazia uma performance assim, que chamava a atenção desde aquela vez que ele ganhou o short track, foi no Novo Mesto, né? Naquela corrida, aquelas 2 provas seguidas lá. Então o Loa chegando aí novamente em 10º. Não foi uma surpresa porque o Pidcock ganhou o ciclocross ultimamente, então a gente esperava aquela pancada do ciclocross. Então, se você observar, foi meio similar, né? Só que foi mais suave dessa vez aqui. Enfim, foi a prova dele. Não tem assim, muito o que falar, né? Ele dominou a prova e conseguiu colocar o ritmo diferente do feminino, que foi uma disputa ali mais acirrada ali na ponta. Ali. Então, 2 pessoas. Pidcock ditou o ritmo do ritmo dele para vencer a prova, e o Nino ditou o ritmo ali da briga ali para o segundo lugar em diante ali, que gerou todas aquelas disputas. Você observava, né? Tanto o Dascalu, o Tituan Caro, na disputa com o Nino foi dando uns apertos, né? E foi quebrando aos pouquinhos os dois. Então isso me chamou muita atenção do controle do Nino de fazer isso, sabe, de machucar os adversários ali. O Pidcock, ele fez de uma forma mais, como eu posso falar, gradual, assim, nessa prova. E o Nino colocava umas pancadas ali e ele sentia que machucava as pessoas. E o Nino também me chama a atenção daquela questão, ele está virando o cara da linha B. Ele está começando a usar todas as linhas B das provas. É aquela velha frase, né? Estratégia e economia de forças. Então, de novo, Petrópolis foi assim no Rock Garden, aqui também. Ele lembra aquele desenho dos Thundercats? Espada Justiceira, me dê a visão além do alcance. O cara é isso, assim, na parte estratégica ali dentro. Eu acho, Adel, que o Pidcock ele conseguiu usar muito bem a característica dele, pelo menos aparentemente seria isso, dele ser mais leve. Parece que ele é muito pequenininho, magrinho, então na subida ele apertava, ele não era aquela pancada, ele ia apertando, apertando, apertando na subida, tanto é que todas as subidas lá daquele gráficozinho ele ia colocando tempo, perdia 1 segundo descendo, botava 5, 7 subindo. Exatamente. Como a gente diz aqui no interior de São Paulo, muito magro, eu sou magro também, assim, né? Consegue deitar, tá tão magro que deita na agulha e cobre com a linha. Então, eu fiquei pensando, eu vendo a performance do Pidcock hoje, será que naquela pista técnica de Novo Mesto, será que isso é possível novamente, entendeu? Só que aí já é uma pista que, por exemplo, favorece também outros atletas, apesar que o Pidcock, você vê ele descendo lá, voando lá, é fantástico. É a nova geração. Final, na entrevista, inclusive no final do Pidcock, ele traz, né? Ele fala... Não, o Nino tava impressionante nas descidas, o quanto ele tava apertando nas descidas, basicamente, ele fala. Então, realmente Sim. traz que isso é uma coisa que tem mudado muito no mountain bike. Eu lembro, assim, principalmente na nossa realidade, eu acho, mas a nossa realidade, na verdade, vem do que acontece no profissional, né? Mas eu ia para as provas quando eu comecei e era muito comum a galera falar: você não vai ganhar a prova na descida, e desce no que dá, e você vai ganhar a prova na subida. Cara, e hoje você fala isso, é claro que não adianta você se matar na descida, mas é besteira. Você ganha a prova na descida, sim. São segundos ali, e eu conheço diversos atletas que sobrevivem no pelotão, o negócio é esse, e quando tem descida no final, fala: eu sobrevivo até ali, entra na trilha na frente, eu sei que ali eu consigo abrir alguns segundos. Atleta de elite tem muitos que fazem isso. Então, essa visão do mountain bike, tipo assim, realmente, a descida não é só passar. Ali também tem uma oportunidade, né? Acho que é algo legal. E daí, para conversar com o que você falou do Pidcock e tal, eu quero voltar, na verdade, no começo da prova, porque eu acho que o que os ouvintes gostam muito é que a gente especule da prova do Henrique, né? E com todo respeito, vamos com calma, né? Mas ele terminou em 9ª colocação hoje. E tem uma coisa interessante que eu acho que divide opiniões aqui. Porque o Nino,
saiu naquela estratégia dele de sempre, de tentar quebrar o pelotão, parece, né? A gente acredita que é isso, sobrar poucos atletas, de maneira que ele consiga gerenciar melhor a prova. A partir do momento que sobra poucos atletas ali, na maior parte das vezes a gente vê ele ganhar. E daí o Henrique fez uma movimentação muito importante para mim ali. Porque com a hora que o Nino ataca, alguém iria fechar. Pode ser que o Henrique gastou um pouco mais de fósforo ali, e daí essa é uma tomada de decisão que eu não consigo entender. O porquê que o Henrique opta por ele fechar do que deixar um terceiro atleta fechar e seguir esse terceiro atleta. Essa tomada de decisão eu realmente não consigo falar é por isso ou é por aquilo, mas a partir do momento que o Henrique fecha, ele pega e contra-ataca, que é algo que quase ninguém faz. E, querendo ou não, acho que mesmo se a gente pensar no comportamento do Nino ali na prova, acaba com ele, né? Porque ele tá com tudo ali, querendo abrir um gap, esperando que só vem 2, 3. O Henrique vem na frente, coloca e claramente tira o ritmo. Que daí entra naquele sinal que não dá para ultrapassar, tal. E daí, qual foi o pulo do gato? Novamente, assim, tipo, acho que é uma coisa que era difícil de esperar. Foi a linha B. O Nino entrou na linha B e saiu na frente. Ele entrou atrás na linha B e saiu na frente do Henrique no final da descida. E daí eu acho que isso, pô, aí já muda toda a dinâmica e tal. E também não tira o fato de que, tipo assim, eu tenho uma impressão de que o Henrique às vezes vai para a prova, principalmente quando faz muito tempo que ele não corre, sem entender muito bem a forma dele. E daí ele dá a perna e reza para ele conseguir chegar até o final. Talvez diferente de outros atletas que vão mais, pô, como que será que eu tô, tal. Ele ou vai ou racha. Ele vai, se ele sobreviver, ele vai dar. Se der ruim, eu sofro no final da prova e vamos, não sei se vocês concordam com isso, mas e daí, para completar a minha fala, que tem muita coisa para trazer, eu acho que tem bastante coisa interessante nessa prova. Chega o Pidcock, né? Que larga na frente, só que um pouco mais, realmente mais safo na prova, ele fica ali em sexto, sétimo no começo da prova, mas era um pelote grande, 10 atletas, praticamente nunca perde contato, tirando nesse momento que o Nino ataca, o Henrique fecha, mas depois o pelote rapidamente já vem junta, se eu não estou enganado, na reta de largada, a hora que vai fechar a primeira volta, ali na reta de largada, não esqueci o nome, no pórtico, e o Pitcock segura mais uma, 2 voltas. O Flukir ataca. Eu acreditei no Flukir nessa hora. Eu acho que ele estava forte hoje. Pode ser que o furo de pneu realmente tenha, enfim, feito ele ir para trás, senão ele poderia mudar a dinâmica da prova. Mas o Pitcock fica ali e tal. Acho que na terceira volta ele ataca e em pouquíssimo tempo ele abre 17 segundos e mantém até o final. Só que daí tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Del e que, enfim, a dinâmica da prova do próprio Pitcock muda no momento que ele ataca. Enquanto ele está tendo que andar de uma maneira on-off, do jeito do Nino, paulada, que é aquilo que o Matheus traz, repetidas altas intensidades, que você vê que quebra todo mundo, que o Nino, só o Nino consegue andar daquele jeito, e você percebe que o Nino ele não gosta de sobrar sozinho numa prova. Eu me lembro muito bem de uma prova em 2019, que o Nino sobra sozinho na frente, e daí no final, a primeira coisa que ele fala, acho que no meio da segunda volta, ele sobra sozinho, a primeira coisa que ele fala na entrevista é tipo assim, a hora que eu sobrei, eu me perdi ali, eu não sabia mais o que ia acontecer. E daí eu tentei fazer uma prova, ele não gosta disso, porque o jeito que ele anda com essas pauladas é bom para mandar no pelotão, mas não é bom para manter um ritmo durante toda a prova. E a hora que o Pitcock vai na frente, você vê que já não tem paulada. É uma velocidade cruzeiro, são voltas extremamente constantes, é o mesmo tempo em cada subida, e, cara, isso é realmente muito interessante de você ver. Atletas, eu não acredito que é a característica do atleta fisiológica, mas a característica de ele andar na prova, e mostra que, cara, vai ser difícil ganhar do Pitcock. Eu acho que eu realmente me arrisco a dizer que Nova Mestre ele vai ganhar, e ele vai largar, ele vai ganhar, até a galera chegar no nível físico que ele tá, não vai ser fácil. Sim, é o que está
É o que parece que, né? Mas precisava saber, ele vai correr em Novo Mestre, ele já falou? Falou, semana que vem, na entrevista, ele deu a entender que sim. Uhum. Posso falar, Matheus? Sobre em relação ao Henrique, eu vejo assim, difícil, né? Não tem como falar de estratégia, tudo que a gente fala aqui é mais uma especulação e tal. Mas eu vejo assim, o próprio Henrique, por mais aquele começo, né, a gente fica naquela, meio que assim, meio torcedor e meio analista, né? A gente torce e analisa, né? O único que é diferente aqui de todos os atletas que a gente da elite aqui masculina, aí a gente tá, claro, tem os outros brasileiros, mas a gente está colocando ênfase mais ali na disputa ali na frente, no momento. Então, por mais que ele caiu, não é que ele caiu, ele não suportou aquele início, mas ele se estabilizou ali dentro, na disputa ali. Então ele ficou ali era um terceiro grupo, né, de disputa ali, que estava ali o Felipe Colombo, o Jordan Sarru e tal, ele estabeleceu ali dentro, estabilizou ali dentro ali daquela disputa. Eu não sei, a questão, ele era da hardtail, né, o que ele pode ter desgastado muito nas descidas, porque todos estavam de full suspension, lógico, ele é outro nível de atleta, né? A gente está falando como a gente anda no hardtail, como a gente anda numa full suspension, mas ali é completamente diferente a forma como eles conduzem tudo isso. Eu vejo que o Henrique, assim, se você observar ultimamente, ele é o cara que está mais estabilizado ali nesse grupo da frente, é o que menos tem variação, se a gente observar o top 10, top 12, top 8, então, assim, você vê Nino, você vê o Dascalu agora começando a rodar ali direto na frente, e o Henrique estabilizado ali nesse grupo da frente. Eu vejo isso de uma forma muito bacana e difícil de se manter. Quando a gente pega, às vezes, assim, por exemplo, o Marrote, ficou em segundo, né, no Rio de Janeiro. Hoje o Marrote ficou em 11º. O Flukiger teve furo de pneu, ficou 13º e tal. O Jordan Sarru, eu nem lembro a posição dele no Rio de Janeiro, para ser sincero. Acho que ele não ficou nem top 10, né? Ele nem correu. Não, Também correu, não né? lembro. Correu, Não mas eu não lembro. lembro. Não lembro. Então, aí o que acontece? O Henrique tem essa estabilização ali dentro. Então, possivelmente para ele, é aquela questão de um detalhe, só que um detalhe que você compete com atletas com repertórios diferentes. Um Pidcock, um Nino, um Dascalu, entendeu? Um Hartley, que tem uma pegada muito similar ao Henrique, posso estar enganado, mas ele tem um estilo muito similar ao Henrique. Então, quando ele se estabelece nesse grupo da dianteira, ele tem que conhecer todo mundo. E só que conhecer-se todo mundo, ali na frente está variando muito. Entendeu? Então, eu vejo que isso torna-se difícil, porque aí lógico, a saída é ele ter autonomia ali dentro, na frente, vou andar na frente mesmo e tal, mas você vê que até no short track, que essa variação de atletas que está acontecendo, atrapalha até quem tem certo se programa para determinada situação ali dentro. Então, às vezes, ele está num processo de desenvolvimento de novos repertórios para lidar com tudo isso. E só que está estabilizando ali na frente. Então, pode ser que ele esteja arriscando, não é sobre erro, sobre acerto, mas arriscando algumas coisas ali dentro para observar tudo isso. Porque está muito dinâmico a forma de disputa. Del, eu concordo plenamente com isso que você falou. Parece que o início da prova, ele arrisca, observa como o pessoal está, estuda o cara, não só estudar o adversário, mas também ver o que ele precisa melhorar de acordo com aquelas características ali. E do meio para o final da prova, ele faz a prova dele. Parece que o início da prova é ele estudando, vendo como que os outros atletas estão, como que ele está, as características dele que estão positivas e negativas diante daquele pelotão ali, e no final da prova ele tenta ser estratégico, tenta usar as ferramentas que ele tem ali. Exatamente. É isso mesmo. O ponto bom é que ele depende muito pouco do acaso nesse sentido de prova, né? Se ele tem perna, ele vai, se ele não tem, ele não vai, ele não realmente... Porque a prova é um sistema complexo, onde, tipo assim,
são várias pessoas que podem tomar decisões diferentes, a decisão de uma muda a decisão da outra, e você vê que os atletas que às vezes ganham provas, mas que ficam mais tempo escondido, por exemplo, o Blevins que ganhou nos Estados Unidos ano passado, e a gente tem visto cada vez mais atletas que conseguem ficar, eles acabam ganhando uma prova quando dá certo, e daí depois, porque tudo depende de, tipo assim, ele ficar escondido e a dinâmica do pelotão não fazer ele perder realmente, vamos chamar de perder a roda. No mountain bike não é bem a roda, porque enfim, não tem essa coisa tão importante do vácuo quanto na estrada, mas de tomar um gap, perder o contato visual com o cara da frente, e daí ficar impossível de buscar, né? Ele depende realmente de, no momento certo, ele estar na posição certa e tomar a decisão certa naquele momento. Então, acho que isso pode ter um peso nessa tomada de decisão de querer ser mais ativo na prova, mas eu realmente acho que não é só isso. E seria uma coisa bastante interessante para perguntar para um atleta desse o que pesa para ele sobre andar na frente ou não. Eu acho, Danilo, que vai muito também do que o Del falou. O Avancini está ali no top 10 toda a prova, oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sempre ali. Ele vai conseguindo refinar para se manter ali e ser mais ativo, de repente pensar em novas estratégias e vai testando aquilo dali. Porque uma hora é um cara que oscila um pouquinho para baixo de desempenho, o Avancini escala um. Oscilou um pouquinho, escala outro. Aí vai lá ter uma prova, de repente, que favorece ele, ou, sei lá, ele tem um pico fora da curva dele, é onde ele bate, ganha uma etapa. Sim, concordo. Não, isso faz sentido, mas eu tenho dificuldade de acreditar que essa é a mentalidade do atleta, cara. De tudo que eu conheço atletas de alto nível, assim, eles vão para vencer corridas, cara. Ele, tipo, não sei se eles vão com essa cabeça, eu vou melhorar um pouquinho hoje. Não, quando é possível vencer corridas, ele vai para vencer, para estar o melhor possível. Realmente não sei, vocês podem discordar de mim, eu consigo enxergar a outra visão sobre isso, sobre a mentalidade deles, mas tenho dificuldade, realmente. Mas o vencer corrida se torna generalista demais, entendeu? A gente está falando tudo isso dentro de um escopo vencer corridas. Não, eu consigo entender, tipo assim, ó, acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Vamos supor, a partir das primeiras provas que o Henrique consegue estar na frente, e daí ele faz isso para conhecer o pelotão e tal. Mas hoje eu não acho mais que ele está em posição e nem com mentalidade de eu vou arriscar para conhecer o pelotão para na próxima prova eu estar mais apto, entendeu? Mas a Não, gente eu não só falou da arrisco se próxima. for para ganhar. É isso. Mas a gente não falou da próxima prova, é dentro da prova. Pode fazer sentido. Aí sim. Uhum. É dentro da prova. Não, Novo Mestre eu vou fazer. Não, lá pode chover, pode ventar, aí muda tudo. Exatamente, exatamente. Bom. E não é aquele arriscar também, vou dar tudo que eu tenho aqui na aceleração, vou ver quem vem junto, quem não vem, dá uma batidinha, vê a galera, vê quem está mais ativo ali, quem não está. De repente, quem que vai querer forçar, sei lá, para fugir de uma estratégia, por exemplo, do Nino. Vamos supor que tem um pelotão com 4 atletas ali. Sou Avancini, conheço o Nino lá que ele gosta de bater, recupera, desce bem, bate bem na subida, depois desce bem descansando. Sei lá, eu mais um cara quero bater e segurar um pouquinho, que de repente foge e atrapalha a estratégia do Nino um pouco. Veio já alguém comigo. Reveza aí um pouquinho, puxa aí, mas mantém forte. Deixa descansar um pouquinho, senão o Nino cola aí e começa a bater na gente. Entendeu? Então, eu acho que ele é arriscar, sei lá, acelerar 2% a mais, 3% que ele aceleraria. Fazer 2 ataques, entendeu? Para começar a entender isso. E não sair que nem um maluco acelerando, de repente fazer uma estratégia absurda, uma aceleração absurda, igual foi o Pidcock, que o cara vai apertando. Você vê que vai abrindo distância, mas o cara mantém. De vez em quando você vê, o Avancini ataca forte, passa, abre um gapzinho, daí a pouco os caras encostam nele de novo.
Aí, é isso aí que eu fico confuso também, no mesmo sentido que você. O que que ele quer fazer com aquilo dali? Entende? Essas É, coisas, de certa forma, deixam confuso, mas tem então, outra coisa ali que parece ter um padrãozinho que ele faz. você vê como é complexo, porque o que o Pitcock fez na Copa do Mundo é o que o Henrique faz no Brasil. E eu escutei umas duas vezes o Henrique falar: cara, é muito difícil andar com o Cocuzi. Você ficar na roda do Cocuzi, você administrar uma prova com ele. Por quê? Porque ele faz a mesma coisa que o Nino, no ponto, não tudo, do ponto de vista de ele anda muito on-off. E isso acaba com as pernas de quem tem a característica, por exemplo, do Henrique, de que Sim, você vê ele correr no Brasil, ele coloca uma velocidade cruzeiro na prova, abre um gap, segura, mesma coisa que o Pitcock fez, ele faz a sua prova. Pode ser que fisicamente ele não está a ponto de fazer isso na Copa do Mundo, mas é muito difícil entender o porquê que ele tem essa tomada de decisão de entre aqui andar a velocidade cruzeiro, lá totalmente ficar no off na roda do cara mais estratégico do pelotão. você É falou. aí que eu Uhum. acho que ele tenta se comparar com a galera do on-off para ver como que tá o on-off dele, entendeu? O cara foi campeão mundial de maratona, né? Tá explicado essa velocidade de cruzeiro dele gostar da durabilidade, de bater e segurar mesmo, entendeu? Sim, Aí eu acho que ele estuda isso, né? você falou um ponto importante do on-off. Se você, por exemplo, está no próprio pedal, vamos pegar a gente, aí vai fazer um pedal no final de semana aí e anda com alguém que trabalha de uma forma no on-off. Cada on que essa pessoa coloca gera um estresse agudo em quem não está com o controle da disputa. O estresse é mais desgastante. Enquanto a pessoa está recuperando no off, você não estando no controle da situação, você está lá sofrendo. Vai falar, até que enfim, graças a Deus. Aí o cara, pão, de novo, ou seja, o estresse é mais agudo. E isso machuca demais mesmo. Faz muito sentido, faz muito sentido. O outro lado do ponto de vista, assim, que eu não. Faz muito sentido. Bom, eu acho que para a gente poder encaminhar aí, eu gostaria de trazer uma coisa para poder trazer o resultado dos outros brasileiros. Será? A gente falou várias vezes, tomara que o Henrique Avancini tenha abrido a porteira, né? Mas é um pouco difícil pensar, tá, o que é abrir a porteira? Só porque um brasileiro foi lá e fez um bom resultado? Quais são, pragmaticamente, o que isso muda para os outros brasileiros, né? Além de, tipo, dinheiro, um pouco de profissionalismo e tal. E daí a gente vê, essa semana, o Gustavo Xavier em segundo, na Copa do Mundo Sub-23, o melhor resultado de um brasileiro numa Copa do Mundo Sub-23. Mais legal, o campeão foi o Martin Vidal, que é um chileno que está sempre no Brasil, sul-americano também, campeão do mundo, né? Venceu o Mundial ano passado. Então, eu realmente gostaria da visão de vocês sobre o resultado do Xavier. O Malacarne voltando de uma lesão também, fez 49, mas rodou boa parte da prova em 30, depois teve um problema mecânico e acabou caindo um pouco na última volta. A Juju aqui no Brasil, que fez quarto, e nessa prova, essa semana, fez 49 não, 29, então um top 30 também. Realmente gostaria da opinião de vocês um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala isso, a gente tem que sempre olhar de uma forma macro, não tem como ser ponto a ponto, né? Aquele atleta, se o Gustavo ficou em segundo, então quer dizer que o ano que vem vão ter pódio direto, né? Então, o macro seria assim, olhar a cultura disso. Então, isso já é consequência esses resultados, eles já são consequências da cultura do esporte dentro do país. Ou seja, entra questões ali, sim, financeiras, tá? Tudo bem que não é a Fórmula 1 ainda para pagar, né? Mas aí o próprio atleta ele já começa a ter uma perspectiva de vida dentro do esporte, ou mesmo dentro do esporte, ou mesmo lá, montar uma loja, uma fábrica, investir no contexto ciclismo. Então, isso ele vai entrando na questão que você vê, a Red Bull transmitindo ao vivo, as mídias brasileiras, né, os acessos e tal, né, então é muito envolvido
é um nicho específico, mas tem muita coisa para se executar lá dentro. Então, quando você estabelece uma cultura, a cultura sendo estabelecida, é isso que vai abrindo essas portas para futuros Henriques aparecendo aí. E não é o Henrique que vai puxar ele somente ele, vai vir após ele que vai indicar quem vai ser o próximo. Até eu vi um vídeo do story dele, ele torcendo com o pessoal, então assim, ele está presente lá. Mas é uma questão cultural que ela tem que ser mantida. Então, o Henrique, ele é um empreendedor, também tem isso também, diferente, eu não conheço os outros atletas, mas o Henrique, ele dá a entender que ele tem mais funções do que somente ser um atleta de ponta ali no mundial, entendeu? E a manutenção dessa cultura vai possibilitar, sabe, assim, não é casos esporádicos, isso está acontecendo porque essa cultura está crescendo. Um caso do Gustavo, por exemplo, ali, por exemplo, o Henrique competindo no país eleva o nível. É aquela questão, quanto mais competitividade no ambiente, mais aquele que quer se desenvolver cresce, aquele que enfrenta a competitividade. Então é esse o ponto. Então temos os atletas da Júnior competindo lá, também vão ficar lá na equipe da UCI e tal, 4, 5 meses agora. Então eles vão estar o tempo todo nesse ambiente de competitividade. Então a possibilidade muito grande é que aumente essa competitividade entre eles, para eles, e eles tragam isso para o país. E aí a cultura ela vai crescendo nesse caminho, assim, se ramificando com a competitividade, com o preparo, entendeu? Então vamos observar o que vem. Eu vejo dessa forma. Eu também enxergo muito similar à sua visão, Del. Eu acho que o Henrique puxando a carroça, digamos assim, do mountain bike para a gente, ele abre portas que vão permitir a gente ter uma estrutura que há muito tempo atrás a gente não tinha, nem perto disso. Seja do ponto de vista equipamentos, seja do ponto de vista treinamento, de ajuste no treinamento, mais tecnologia, enfim, mais conhecimento técnico de outros profissionais, digamos que do alto desempenho mesmo, cara que é fora da curva. Então, a gente ter acesso a esses novos conhecimentos, a essa nova estrutura e também a questão de cultura, que eu acho que é o ponto-chave, que vai influenciar no comportamento não só dos atletas, mas também das grandes marcas. Antes o cara dava ali, toma um equipamentozinho aqui, toma um dinheirinho para lá. Não, agora, beleza, é meu salário para eu ter uma vida ok, isso vai influenciar na minha parte afetiva, vai aumentar o meu engajamento naquilo dali, porque agora faz sentido para mim, eu não tenho que ficar preocupando, tem um boleto tal que estou apertado aqui, vou ter que correr tal provinha para ganhar R$1.000. Não, agora o cara viaja para fora, ele tem experiências que ele não teria aqui próximo. Então ele vai disputar com um cara a nível mundial, top 10 mundial, top 20 mundial, que é muito fora da realidade do nosso país aqui. Então, acho que isso é muito, muito importante e vira um ciclo. Digamos que o Avancini, a parte comportamental dele, o resultado que ele teve, influenciou na nossa cultura. A cultura vai influenciar de novo no atleta e isso vai girando o ciclo. O atleta vai ter um bom desempenho de novo por ter essas mudanças, essas melhorias, que vai melhorar a cultura e espero que esse ciclo se mantenha, né? Vai ficar mais forte ainda até. Eu vejo, sim, lógico, não conheço o Henrique Avancini, nunca conversei com ele e tal, mas imagino que quando ele parar, ele vai vender todo esse conhecimento dele, ele vai pôr assessoria para as equipes, isso, aquilo, para o negócio, e assim, um exemplo, eu dando ideia aqui, vou fazer um curso para atletas, para empresários, para mostrar para você o que é o mountain bike profissional lá fora, o que seria uma equipe de ponta, tal. Lógico que a gente tem acesso a isso hoje em dia, mas vindo dele, de repente ele vai ter oportunidade aí sim para potencializar essa cultura, mas de uma forma não pedalando, mas uma forma ali fora, ali nos bastidores, entendeu? Com tempo para isso. Então eu vejo isso, o ciclo dele vai longe.
E o que a gente conversou em off também, né? A questão dos bastidores, que a gente fica sempre curioso. Pô, como que é o comportamento do atleta? Como que é a rotina dele? Será que o chegar ao alto desempenho é só eu treinar, vou descansar ali, vou comer aqui, vou fazer outro treino e tal? Como que se dá o resto do dia? Como que se dá o pré-prova? Entende? Eu acho que isso daí é um feeling que é muito específico. E Sim. o cara tá dentro disso aí tem muito tempo. Hoje não tem como abrir para os concorrentes, né? Que tem concorrente aqui no país, então deixa a hora que. Realmente é um limbo, né? E é para ser mesmo, né? É muita coisa envolvida. Mas eu vejo duas coisas importantes. Uma é acreditar. Eu realmente acho que. E não é acreditar no momento da prova, é acreditar durante todo o processo. Ele mostrou que dá e eu acho que isso realmente faz diferença, mas sozinho isso não faz diferença. E daí vocês trazem uma outra coisa que é a cultura. E daí a cultura tem um ponto aqui que eu. Pô, ele deu um boom nisso, com certeza. Ele fez ao crescer, mas também tinha uma cultura crescendo que possibilitou ele chegar lá. Então, eu acho que realmente isso é verdade, essa coisa da cultura, a bike crescendo, e daí, enfim, isso cresce como um todo, o mercado, a visibilidade, profissionalismo e tal, realmente muda o cenário e muda o ambiente. E daí, quanto a hoje, agora, com ele, com principalmente os mais novos, aí, Eike, que, enfim, tá desempenhando super bem a nível internacional. Claro que a gente está falando só do masculino, porque a gente está usando o Henrique como exemplo, mas o feminino, eu acho que o processo é muito parecido, mas a gente vê o Alex Malacarne, o Gustavo Xavier, principalmente, e os outros nomes da elite, a competitividade interna aumentando. E isso é base importantíssima para o esporte. É muito difícil fazer o que o Henrique fez, que é sair de um país onde a competitividade interna dele é muito diferente do internacional, e daí você chegar lá e competir em outro nível. Hoje, dentro do país, você larga uma Copa Internacional e você corre competições onde a ponta ali está muito próxima a um nível de top 10 de uma Copa do Mundo, por exemplo. E eu acho que isso realmente muda o jogo. Te dá parâmetros, te dá para saber aonde você pode comparar. Exato. Bem, amigos do Mountain Bike, chegamos ao fim de mais um episódio, então. E acho que a gente trouxe muita coisa aqui, 1 hora de conversa com muita informação. O Matheus fez o favor de trazer algumas informações técnicas aqui, durabilidade, repetibilidade, e na hora já me deu um insight que a gente não tem um episódio sobre isso. Então já vamos providenciar isso, provavelmente episódio interno ou com algum convidado para bater um papo com a gente, e que acho que é um papo legal, é um conceito novo na literatura, e na hora que o Del falou, o Matheus falou, falei, pô, o pessoal deve ter ficado boiando aí o que é isso. Porque acho que, por mais que o Saller tenha falado um pouco sobre isso antes, né, Bigode? O paper é de 2021. Então, realmente é algo novo e acho que é legal da gente trazer porque é importante. Pessoal, recado final. Assistindo pelo YouTube, inscreve no canal, curte e manda para os amigos, galera. Quanto mais vocês mandarem, mais nos ajuda a fazer esse conteúdo para vocês e continuar aí com constância, trazendo informação de qualidade. Se você está no Spotify, da mesma forma, segue o nosso canal. É muito comum vocês escutarem a gente no Spotify, a gente vem não seguir a gente. Vai lá, segue. E da mesma forma, manda para o amiguinho e tal. E é isso, até semana que vem novamente, bem amigos, e daí na outra semana, a terceira semana de maio, a gente volta com um episódio com um convidado. Um abraço e vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.